3 etapas do processo de implantação aí de prevenção de lesão de pele. Na etapa um, então, o paciente chegando no hospital ou chegando na sua unidade do centro cirúrgico, por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer é a avaliação da pele na admissão. Então, pode ser de casa para o PA, casa para UTI, ou pode ser centro cirúrgico para UTI. Então, o processo de admissão, quando você recebe o paciente, você tem que fazer a avaliação completa. Eu falo, passa o PET scan, passa a tomografia, passa o olho ali para ver se não tem nenhuma lesão. Por que que isso é importante? Isso vai te resguardar, isso vai te preservar de processos judiciais, enfim, de notificação, porque isso é importante na notificação para saber se aquela lesão é do hospital ou já veio de casa ou já veio do centro cirúrgico, né? Quando a gente precisa saber em que locais que estão acontecendo as lesões de pele, para poder também direcionar as ações do pós, que eu vou falar também. Eh, Porque se o meu maior problema é no centro cirúrgico, se o meu maior problema é na UTI ou na unidade de internação, eu vou, colocar as minhas forças de treinamento nos locais onde eu estou tendo mais lesão. Não adianta eu fazer um treinamento para o hospital todo se o meu problema é só no centro cirúrgico. Isso direciona as suas ações, diminui a sua energia com os outros locais, e por isso que é importante a gente sempre estar medindo onde a gente tem mais lesão. Tá? Então, avaliação da pele na admissão, registro. Então, tenta colocar isso como uma anotação obrigatória, se você tem prontuário eletrônico, no checklist, colocar isso como uma marcação obrigatória, lesão de pele adquirida no hospital ou lesão de pele proveniente da residência. Isso é uma dica, né, uma estratégia que, quando o enfermeiro, o auditor, o enfermeiro que está fazendo o cálculo da incidência, ele vai conseguir só bater o olho ali naquela evolução, naquela anotação, padronizada, e ele vai saber que aquela lesão é ou não é do hospital, tá. Então nessa avaliação de admissão tem que, conter esse registro. Aplicar a escala de Brada, então logo possa, né, ou no PA, se não for possível no PA, na primeiro momento que ele estiver na unidade de internação ou na UTI, para saber os 6 aspectos. A escala de Braden, então vou contar também para vocês no processo de gestão e no processo de como medir as lesões no seu hospital, mas a escala de Braden para o meu serviço, ela foi preditiva de risco. Todos os meus pacientes que apresentaram lesões de pele num estudo de 120 dias que eu fiz, né, de fazendo busca ativa e buscando mesmo as minhas lesões que eu tinha na UTI, todos estavam com escala de Braden elevada. Então, a escala de Braden já estava me dizendo que esse paciente ia ter lesão, ó, esse paciente está com risco alto de ter lesão. Então, cuida mais aí, vai implementando aí mais as atitudes, porque ele está com uma escala de Braden alta. Então, ela foi preditiva de risco, mesmo não sendo tão específica para UTI. Nós temos a escala de Kubin-Jackson, por exemplo, que verifica a temperatura, uso de sedativos, uso de drogas vasoativas. Ela é bem específica, só que ela não é tão aplicável para o meu serviço, por exemplo, onde eu já tenho todo mundo, uma cultura de todos conhecerem a escala de Braden, ela já está vinculada ao TASI e ela prediz o risco para mim. Então, para que que eu vou mudar uma escala se é a escala também prevista pela RDC da Anvisa e tá tudo bem se você quiser usar outra, escala mais específica, mas, na nossa realidade, escala de Braden prediz bem o risco e é a que a gente usa. E é a mais utilizada no Brasil, eu vou explicar um pouquinho sobre ela, tá? Então, ela fala sobre a percepção sensorial, então o paciente que ele não consegue perceber o sensorialmente, ou ele está sedado, ou ele é demenciado, ou ele está, em coma, e ele não consegue relatar, né, que há algum problema com a posição. Nós temos um outro caso totalmente diferente, que é o paciente com esclerose lateral amiotrófica, onde ele consegue perceber, ele tem a percepção sensorial, mas não consegue se movimentar ou verbalizar.
né? O paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele está sabendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. E ele sabe que ele está com calor ou que ele quer mudar de posição, é só dificuldade em verbalizar. Agora, os pacientes em coma ou sedados, eles não podem sentir. Quem que tem que fazer a mobilização por eles somos nós da enfermagem. O paciente com umidade alterada. Então, eu tenho paciente ou que está com diarreia, ou ele está com uso de fralda incontinente. Essa umidade vai mudar, alterar o pH da pele, e alterando o pH da pele, eu vou ter mais risco dessa pele ficar ainda sob pressão dela se romper. Então, eu vou ter um risco maior quando o paciente está úmido, por isso que ela é medida. E a umidade, ela não precisa ser só de fezes ou de urina, ela pode ser, por exemplo, de uma fístula abdominal que está escorrendo ali pela pele e que pode alcançar regiões, né, para ter lesão por pressão. Pode ser a umidade de uma gastrostomia associada a um dispositivo, onde eu vou ter uma lesão por pressão do dispositivo ali associada a uma umidade. Então, tem várias coisas a se avaliar aí, tá? A atividade do paciente, ele consegue levantar, ele consegue andar, ou ele fica só sentado, ou ele está em coma imóvel, né? Ou ele tem AVC. Isso tudo a gente tem que avaliar para saber se ele pode se mobilizar sozinho. A mobilidade dele também, se ele anda, né, ou se ele fica só sentado, o quanto que ele consegue mobilizar membros, ou às vezes consegue mobilizar membro, consegue mobilizar os pés, mas está no pós-operatório de uma cirurgia ortopédica, não consegue movimentar os quadris. Aí a enfermagem também vai ser necessária para fazer a mobilização desse paciente. Nutrição, se ele come, o quanto que ele come, né? Então, eu tive uma aula uma vez onde a enfermeira pedia para a gente dividir o paciente, dividir o prato do paciente em quatro partes e considerar em porcentagem. Se ele comeu 25%, um quarto, enfim, para conseguir saber se ele está comendo muito ou pouco, porque muito ou pouco é relativo, então a gente dividir em porcentagens para ser mais efetivo. E em dieta enteral, a gente considera o quanto que ele conseguiu receber do total daquela dieta também, se fizer em porcentagem também, porque às vezes o paciente recebe a dieta integralmente, mas está com diarreia. Então, presta atenção nisso, porque isso é importante. Ou se ele está recebendo a dieta, mas está tendo refluxo. Então, ele está tendo perdas ali, que às vezes a gente não considera, ou isso não entra na avaliação. E um pulo do gato da escala de Braden é saber se o maior problema dele é nutrição, né? Focar nesse problema e na solução desse problema. Ou na fricção e no cisalhamento, com, por exemplo, a posição do paciente sempre até 30 graus, porque mais que isso ele vai escorregar, ou a fricção pode estar associada a um quadro demencial do paciente, uma confusão, onde ele fica sempre friccionando calcâneos e cotovelos no leito, e aí é um problema de eu falar com o médico e pedir e sugerir talvez algo que deixe o paciente mais calmo, porque aquela atividade de fricção que ele faz com a confusão mental, pode gerar uma lesão por fricção ali no paciente. Essa escala foi validada no Brasil pela doutora Vera Lúcia Gouveia Santos, com a, a Paranhos, né? E o nome da escala tem aí, avaliação de risco para úlceras por pressão. Eu creio que eu coloquei o link dessa aula aqui, e se não tiver, vocês me cobrem, mas ela tá linkada, então para vocês terem acesso à escala de Braden, tá? Então, aqui já expliquei um pouquinho, né? Mas estamos só voltando aqui, os pacientes que estão em maior risco, né? São os de mobilidade reduzida, deficiência sensorial, alteração do nível de consciência, os extremos de idades, né? História prévia da lesão, doença vascular, doença crônico-terminal, pacientes diabéticos com DPOC, pacientes com creatinina elevada, lactato. Eu vou mostrar
uns estudos sobre o grau de risco desses pacientes aumenta. Quando ele tem DPOC, a oxigenação dele vai estar alterada. Quando ele tem lactato alterado, a perfusão dele está alterada, se ele está em drogas vasoativas. Então, variáveis que contribuem para o aumento do risco. E todas elas se entrelaçam, né. Se eu tenho, um paciente com lactato alterado, provavelmente a perfusão vai estar diminuída, provavelmente vai estar em uso de drogas vasoativas. Paciente com percepção sensorial, provavelmente vai estar sedado ou está em coma e assim por diante. A gente sempre associa, uma coisa à outra, né. Hã. Então aqui a fisiopatogenia da lesão por pressão compõe-se de determinantes críticos, né, e a gente tem que considerar o risco tanto na intensidade da pressão, na duração dessa pressão, então se ele fica muito tempo exposto à pressão, por isso que a gente tem que mobilizar de 2 em 2 horas, isso que vai mudar. Mas se a tolerância da pele e das estruturas, né, for ruim, pode ser ou pela nutrição alterada ou pela perfusão, ou emagrecimento, ou proeminências ósseas evidentes, tudo isso vai contribuir para o risco. A subescala de percepção sensorial, então é o que eu comentei, ele tem que sentir e relatar esse desconforto, como o paciente que tem ela, por exemplo. Ele sente, não consegue relatar, ou os pacientes que têm AVC sentem, conseguem relatar, mas não conseguem mudar o corpo de lugar. Ou a incapacidade de sentir ou reconhecer a pressão, que foi o que eu expliquei, né? A subescala de umidade mede o nível de umidade que o paciente está exposto, tanto à incontinência, drenagem de feridas, a transpiração e o exudato também eu não tinha comentado e é importante. A subescala de mobilidade e atividade refletem a frequência e a duração da atividade e a mudança de posição, pois a mobilidade alivia a pressão através do movimento e nessa subescala é avaliado a frequência com que o paciente consegue sair do leito. Porque às vezes ele consegue levantar, mas é com a ajuda da enfermagem, são pequenos passos, né? Então ainda aquela mobilidade que está ainda, né, ainda se restabelecendo. A subescala de nutrição, a ingesta de alimentos e aceitação alimentar, mas presta atenção também na perda que ele tem e sempre conversando com a nutricionista sobre isso para ajustar a escala. O uso de suplementos também. A subescala de fricção e cisalhamento mede a capacidade que o paciente tem em deixar a pele livre do contato com a superfície do leito ou cadeira durante a movimentação. Quanto que ele consegue realmente movimentar. Porque aquela movimentação semi, né, onde só levanta um pouquinho, mas não muda esse contato da superfície, isso não é efetivo. Então aqui a gente tem uma escala resumida, né, da para ser mais fácil para aplicar. Quem tem ainda aplicação com fichas, né, ela é muito fácil, mas, a maior parte dos hospitais já tem o prontuário eletrônico, cabe a gente implantar essa escala junto com o pessoal de TI, tá. Então aqui ela tem, as pontuações e ela é inversamente proporcional, quanto maior, a numeração, menor o risco. Então, eu tenho aqui um risco brando de 15 a 16, um risco moderado de 12 a 14 e um risco severo abaixo de 11, tá? Então, o paciente considerado totalmente ilimitado ou muito limitado na percepção sensorial, levemente limitado ou nenhuma limitação. Na atividade, se ele é acamado, confinado à cadeira, deambula ocasionalmente ou deambula frequentemente, totalmente independente, né? E aqui nós temos a escala detalhada, né, justamente para evitar esses vieses que nós temos aí, por exemplo, na nutrição. Ó, que muito pobre, ela é considerada quando nunca come uma refeição completa, raramente come um terço do alimento, e ela é considerada adequada, né, por exemplo, eu vou deixar o link também dessa escala,
come mais da metade da maioria das refeições, come um total de 4 porções de alimento, ocasionalmente recusará uma refeição, mas geralmente aceitará um complemento oferecido. Ou é alimentação por sonda, ou regime de nutrição parenteral total, que provavelmente satisfaz maior parte das necessidades nutricionais. Então, se ele recebe toda a dieta e toda a nutrição parenteral, você pode considerar como adequado na sua pontuação, tá? Então, é importante saber o detalhe para não errar na pontuação. Aqui eu estou dando o exemplo do prontuário eletrônico, que é muito confortável, porque a gente só escolhe e ele já dá a pontuação, inclusive dando que risco que ele está, tá? Então, essa escala a gente realiza a cada 24 horas. É importante ter implantado e é com já a soma das pontuações. Geralmente, os programas de prontuário eletrônico, eles já trazem algumas escalas e os hospitais fazem um pacote com a compra dessas funcionalidades, tá? Então, eu fiz a soma e achei a pontuação. Então, de 6 a 23 pontos, quanto menor o score, maior é o risco para desenvolver a lesão por pressão. No risco leve, eu tenho score de 15 a 18, no risco moderado de 13 a 14, um alto risco de 10 a 12 e muito elevado, um score menor que 9. E aí, eu posso criar protocolos de acordo com os riscos. Dentro da Anvisa e na RDC, tem tudo determinado ali, discriminado, quais as ações de acordo com a pontuação. E isso já vai deixar muito mastigado para você o que implantar de acordo com os riscos aqui apresentados. Então, se eu tenho um risco moderado, eu ainda não preciso instalar um colchão de ar, mas eu tenho que ficar atenta às mobilizações, né, à umidade do paciente. Agora, se eu tenho um risco muito elevado, eu vou ter que agir com todas as forças, tanto nas terapias multicamadas, na intensificação da mobilização de 2 em 2 horas, na colocação de um colchão de ar, na verificação dessa umidade, na nutrição, e aí eu ajo em todos os sentidos e verifico onde é o meu maior problema para realizar a atuação e deixar os enfermeiros muito treinados quanto a isso. Aqui, cada subescala recebe uma pontuação no TASI de acordo com a avaliação. Então, de acordo com os riscos, prescrever e implementar as medidas preventivas, avaliar a pele e fiscalizar a realização desses procedimentos. Na etapa 2, a gente vai fazer a reavaliação diária do risco, utilizando a escala de Braden, e a inspeção diária da pele, na etapa 3. Na etapa 4, o manejo da umidade. E aí é manter o paciente seco na questão de quando eles têm uso de fralda, mas eu tenho que manter a pele dele hidratada. Então, após o banho, eu tenho que aplicar um hidratante de boa qualidade para que após o banho eu tenha pelo menos uma vez ao dia isso implementado e isso como cultura já no hospital. Limpar a pele sempre que estiver suja, não massageie a área de preeminências ósseas, né? Porque isso piora o risco. Evite o uso de água quente, use um agente de limpeza suave, geralmente com sabonetes com pH, eh, pH próximos do pH da pele. Alguns sabonetes, eles têm o pH deixando a pele alcalina e isso faz com que ela fique mais susceptível a rupturas. Então, geralmente, os sabõezinhos infantis e os sabões líquidos, eles são melhores. Então, não posso aqui sugerir marcas, mas verifiquem o pH desses sabões, tá? Mas geralmente os infantis são os melhores. E a retirada desse sabão, né? Então, sempre retirar, usar pouco sabão, principalmente com pacientes idosos, e isso é importante a sua equipe estar atenta. Proteger a pele da umidade utilizando um protetor barreira, que pode ser a película de poliuretano, né? O spray,
ou pode ser o lenço com dimeticona. Umidade como fezes, urinas, drenagens e suor, vão ter que ser controladas também e sempre realizar a higiene desse paciente. Na etapa 5 nós temos nós já falamos bastante, né, mas só para vocês saberem que ela está dentro de uma das etapas da Anvisa, a otimização da nutrição e hidratação multidisciplinar. Então, às vezes o médico prescreve a nutrição, mas não prescreve a água, a gente tem que estar atenta para estar lembrando, falando com a nutrição também, da hidratação desse paciente, os suplementos dietéticos e a verificação se essa dieta está sendo infundida ou se o paciente está comendo ou nas perdas que ele tem com diarreia ou com refluxos. Minimizar a pressão, a gente já falou bastante também. Então, todos os esforços têm que ser feitos para que esse paciente seja mobilizado de 2 em 2 horas. Não podendo, a gente faz as breves descompressões e a utilização de coxins e travesseiros na realização desse reposicionamento. Outras superfícies de suporte auxiliam, mas não substituem a mudança de posição, como camas e colchões especiais. Mesmo que ele esteja com um colchão pneumático, todos têm que estar sabendo que a mobilização ela é soberana e é ela que vai mandar na prevenção. Manter os calcânios flutuantes, então pode observar, é muito difícil a gente manter os calcânios flutuantes, porque você muda o paciente de local, coloca os travesseiros nas pernas, mas geralmente o calcânio ainda fica ali pressionado pelo travesseiro. Então, isso também tem que estar bem evidenciado, todo mundo sabendo. E aqui eu não coloquei, mas assim, bolsa escrotal. É um tecido fino, geralmente esquecido entre as pernas dos pacientes, e um local onde pode haver uma pressão e um cisalhamento. Então, bolsa escrotal, sempre elevar essa bolsa e deixar livre de pressão, a pressão entre as pernas. Levante, não arraste o indivíduo quando reposiciona. Isso às vezes é difícil, paciente muito obesos, a gente não consegue fazer isso. E no máximo que a gente puder, né, tentar levitar para fazer isso. As terapias multicamadas, que nos ajudam muito a distanciar por iminência óssea da superfície. Filmes, eles aliviam a fricção, eles não aliviam a pressão, então, mesmo com filme, a gente tem que reposicionar. E o uso de hidrocoloides, que eu já falei que às vezes ele distancia a minha visão, né? Eu não consigo verificar se embaixo daquele hidrocoloide já está sendo aberta uma lesão. Então, por isso que às vezes a gente não gosta muito de usar o hidrocoloide como proteção. Sempre reavaliando, tá? Então, aqui é só como funciona a terapia multicamadas, né? Onde ela redistribui a pressão, ela tem várias camadas de espuma e também ela atua no microclima, né? Mantendo o microclima adequado. E se o indivíduo não responde ao regime de mudança de decúbito conforme esperado, reconsidera e modifica em menos tempo, tá? Proibido usar essas almofadas com o furo no meio, tá? Onde eu faço uma represa ali da perfusão do local, eu prendo. Utilizar esses relógios de mobilização pode ser uma saída, né, para que só que a minha restrição com esses relógios, se o paciente tem uma restrição de lado para mudar, aí você acaba mudando todo o esquema do reloginho, a não ser que ele tenha um ponteiro de mudança, né, para a gente saber que posição que ele estava e que posição que ele deve estar naquele momento. Funciona em muitos serviços, né? Aí cabe da criatividade para vocês implantarem as medidas. Monitore, documente as intervenções realizadas, deixe uma anotação para o técnico padronizada para que isso seja mais fácil. Tire esse tempo, essa energia dele fazer essa anotação de 2 em 2 horas, deixa as anotações padrões só de checklist, para que ele consiga só fazer o checklist, realizado mudança de posição às, né, tal horas, para decúbito tal, e isso judicialmente é muito importante para a gente.
e para os estudos de causa raiz também, que eu vou explicar depois. Uso os travesseiros almofadas, né, então aqui a gente tem esse desenho. A grande curiosidade aqui, quando eu deixo um paciente de lado, eu tenho que deixar ele a 30 graus, para que o peso do corpo não fique totalmente em cima do trocânter. Então, se não teria sentido, eu tiro a pressão da sacral, mas jogo em cima dos trocânteres. Então, eu tenho que deixar ele levemente a 30 graus quando eu faço essa mobilização, para que não aconteça isso. Evitar posicionar o indivíduo em contato direto com dispositivos médicos, sempre ter atenção para isso. E fiscalizar as ações, ok? Então, essa aula ficou um pouquinho mais compridinha, né? Que era as 6 etapas. E na próxima aula eu falo um pouquinho sobre SAI.